A história está aqui hoje na Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha, na cidade de Jerusalém, em Israel. Cúpula da Rocha, também chamada de Domo da Rocha, é um santuário islâmico no centro do complexo da mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, na cidade antiga de Jerusalém. Esplanada das Mesquitas é o nome mais utilizado para se referir ao local. Monte do Templo é utilizado pelos judeus, que é considerado sagrado no judaísmo. Nobre Santuário é utilizado pelos muçulmanos, que é considerado o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Al-Aqsa é o nome utilizado para se referir à mesquita localizada na esplanada. Esses nomes refletem a importância religiosa e cultural do local para diferentes comunidades. O nome Esplanada das Mesquitas se refere ao complexo de edifícios e terrenos que abriga o Domo da Rocha e a mesquita Al-Aqsa. O nome Haram al-Sharif significa nobre santuário e é usado para se referir ao complexo como um todo. O termo Haram se refere ao local sagrado ou proibido, enquanto al-Sharif significa nobre ou respeitado. O Domo da Rocha é um santuário muçulmano que foi construído no Monte do Templo em 691 d.C. Foi durante o reinado do califa omíada Abd al-Malik que o Domo da Rocha foi construído e é um dos monumentos mais importantes do Islã. Este é o local onde cristãos e judeus acreditam que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, mas os muçulmanos acreditam que foi o Ismael, e esse é o local onde Abraão iria fazer o sacrifício. A Esplanada das Mesquitas tem uma história rica e complexa que remonta a milhares de anos. Antes de se tornar a Esplanada das Mesquitas, o local era conhecido como o Monte do Templo, que era o local dos dois primeiros templos judeus. A esplanada é considerada um local sagrado tanto para os muçulmanos quanto para os judeus. Está localizado em Jerusalém Oriental, que é reivindicada pela Palestina como sua capital. Israel, por sua vez, considera Jerusalém como sua capital unificada. Esse conflito territorial, político e religioso contribui para as tensões no local. O controle e o acesso à esplanada são fontes de conflitos. Israel controla o acesso ao local, o que pode limitar a entrada de muçulmanos e palestinos. Além disso, os judeus são proibidos de realizar rituais religiosos no local, o que é uma fonte de tensão. A esplanada tem uma história de tensões e conflitos, incluindo a expulsão dos judeus da cidade em 1948 e a subsequente ocupação israelense de Jerusalém Oriental em 1967. Esses fatores contribuem para a complexidade e a sensibilidade do conflito. Além disso, há também a questão da segurança, pois o local já foi palco de confrontos e atos de violência no passado. Portanto, o controle de acesso é visto como uma medida necessária para evitar novos conflitos. O primeiro templo, o Templo de Salomão, foi construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi, por volta de 950 a.C. e foi destruído pelos babilônicos em 586 a.C., durante o reinado do rei Nabucodonosor II. O segundo templo foi reconstruído pelos judeus que retornaram do exílio babilônico, liderados por Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sumo sacerdote, com a permissão do rei persa Ciro o Grande, após o decreto de Ciro em 538 a.C. O segundo templo foi destruído pelos romanos, liderados pelo general Tito, em 70 d.C., durante o cerco de Jerusalém. Após a destruição do segundo templo, o local foi transformado em um templo romano em 70 d.C., conhecido como Templo de Júpiter, durante o período da ocupação romana. O templo foi erguido como parte das obras de reconstrução da cidade de Jerusalém, que foi renomeada como Aélia Capitolina, nome dado à cidade de Jerusalém pelos romanos após a sua reconquista em 135 d.C. O nome Aélia foi escolhido em homenagem ao imperador romano Adriano, que havia ordenado a reconstrução da cidade. Já Capitolina se refere ao templo de Júpiter Capitolino, que foi construído no local do antigo templo judeu. O nome Aélia Capitolina foi usado posteriormente pelos bizantinos até a conquista muçulmana de Jerusalém em 638 d.C., quando a cidade voltou a ser chamada de Jerusalém. O templo de Júpiter foi demolido pelos bizantinos após a conquista de Jerusalém em 324 d.C. A localização exata do primeiro e do segundo templo na área do Monte do Templo é um tema de debate entre historiadores e arqueólogos, e ainda não há um consenso sobre o local exato.
No século VII d.C., após a conquista muçulmana de Jerusalém, o local foi transformado em uma mesquita e a esplanada das mesquitas foi estabelecida. Posteriormente, o califa omíada Abd al-Malik construiu o Domo da Rocha no local em 691 a 692 d.C. como um monumento à vitória islâmica e como um local de culto para os muçulmanos. O Domo da Rocha é um edifício incrivelmente histórico e sagrado. Localizado no coração de Jerusalém, é considerado um dos mais antigos e importantes monumentos islâmicos do mundo. Foi construído para proteger a rocha do Domo da Rocha, que é considerado um local sagrado do Islã. O Domo da Rocha é chamado assim porque abriga uma rocha conhecida como a rocha fundamental ou rocha do fundamento. A rocha do Domo da Rocha é considerada um local sagrado e importante para as três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, devido à sua conexão com eventos e figuras importantes em cada uma dessas religiões. Para o judaísmo, a rocha do Domo da Rocha é considerado o local onde Abraão estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, conforme ordenado por Deus. É também o local onde o Templo de Salomão foi construído e onde o Santo dos Santos estava localizado. Para o cristianismo, a rocha do Domo da Rocha é considerado um local sagrado porque é o local onde Jesus Cristo foi apresentado no templo quando era criança. Além disso, a rocha do Domo da Rocha é também local onde Jesus ensinou e realizou milagres. Para o islamismo, a rocha do Domo da Rocha é considerado o local de onde o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a sua viagem noturna. É também um local onde o profeta Maomé realizou uma oração e onde ele recebeu revelações de Deus. A sua construção remonta ao século VII. Ao longo dos séculos, o Domo da Rocha sofreu várias restaurações e reformas, incluindo a adição de azulejos otomanos no século XVI, que substituíram os antigos mosaicos omíadas. Em 1993, a cobertura da cúpula dourada foi reformada após uma doação do rei Hussein da Jordânia. A rocha foi protegida porque é considerada um local sagrado e os muçulmanos queriam protegê-la contra os danos ou destruição. Também foi protegida para evitar que fosse profanada ou desrespeitada por não muçulmanos. As decorações intrincadas do Domo da Rocha são uma característica marcante da arquitetura islâmica e refletem a riqueza cultural e artística do Islã. No caso do Domo da Rocha, a decoração intrincada é uma parte importante da sua beleza e significado e é apreciada por pessoas de todo o mundo, independentemente de sua compreensão do simbolismo ou do contexto cultural. Hoje em dia, o Domo da Rocha é um símbolo importante da cultura islâmica e um local de peregrinação para muçulmanos de todo o mundo e é considerado um patrimônio mundial pela Unesco. A igreja bizantina que existia no local era a Igreja da Virgem, que foi construída no século V d.C. e destruída pelos persas em 614 d.C. A localização exata da Igreja da Virgem na esplanada das mesquitas ainda é objeto de debate entre os historiadores e arqueólogos. Alguns estudiosos acreditam que a igreja estava localizada no local onde hoje se encontra a Mesquita Al-Aqsa, enquanto outros acreditam que ela estava localizada em um local diferente da esplanada das mesquitas. A Igreja da Virgem foi construída no século V d.C., durante o reinado do imperador bizantino Constantino, filho de Constantino o Grande. A igreja foi erguida sobre as ruínas do segundo templo judeu, que havia sido destruído pelos romanos em 70 d.C. Sua destruição pelos persas marcou o fim da presença cristã bizantina no local. A Mesquita Al-Aqsa é também conhecida como Al-Masjid Al-Aqsa em árabe, que significa mesquita mais distante. É uma das estruturas mais importantes e sagradas da esplanada das mesquitas. O nome se refere à viagem noturna do profeta Maomé de Meca para Jerusalém, durante a qual ele ascendeu ao céu. A Mesquita de Al-Aqsa foi construída em duas etapas. A primeira construção da mesquita ocorreu em 638 d.C., durante o reinado do califa Omar ibn, logo após a conquista muçulmana de Jerusalém. A mesquita foi ampliada e reconstruída em 705 d.C., durante o reinado do califa Abd al-Malik da dinastia omíada. Desde então, a Mesquita de Al-Aqsa passou por várias reformas e restaurações ao longo dos séculos. Ela é considerada o terceiro local mais sagrado do Islã, após a Mesquita de Meca e a Mesquita do Profeta em Medina. A mesquita é um local de peregrinação importante para os muçulmanos que vêm de todo o mundo para orar e visitar o local. A Mesquita de Al-Aqsa é um local de grande tensão e conflito entre judeus e muçulmanos. Os judeus consideram o local como o Monte do Templo, onde os dois primeiros templos judeus foram construídos, e muitos deles desejam reconstruir o terceiro templo no local. Já os muçulmanos consideram a Mesquita de Al-Aqsa um local sagrado e inalienável.
A Porta Dourada, também conhecida como Porta da Misericórdia, é uma das 8 portas que dão acesso à esplanada das mesquitas e é considerada uma das portas mais sagradas e emblemáticas da cidade. Por essa porta que os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé entrou na cidade de Jerusalém durante sua jornada noturna. Segundo a tradição judaica, a Porta Dourada é considerada a porta pela qual o Messias entrará em Jerusalém. Essa crença é baseada em várias fontes bíblicas e talmúdicas, incluindo o livro de Ezequiel, que descreve a porta como um local de entrada para o templo. Segundo a tradição cristã, Jesus passou pela Porta Dourada de Jerusalém no domingo de Ramos, quando entrou triunfalmente na cidade, conforme descrito nos evangelhos. Além disso, a tradição cristã também associa a Porta Dourada à profecia de Ezequiel, que descreve a entrada do Messias pela Porta da Misericórdia. A Porta Dourada foi fechada e selada pelos muçulmanos em 810 d.C. durante o período abássida, para evitar que os judeus a usassem como entrada para o Monte do Templo. Em algum momento da história, a Porta Dourada foi reaberta, entre os séculos 9 a 16, um período de aproximadamente 700 anos. Essa porta foi selada pelos otomanos no século XVI e permanece fechada até hoje. Acredita-se que apenas o Messias poderá abri-la e passar por ela quando vier para redimir o povo judeu. No entanto, a razão mais recente pela qual a Porta Dourada não é mais usada é devido a uma decisão tomada pelas autoridades islâmicas em 2003. Pois a Porta Dourada foi temporariamente aberta para que as autoridades muçulmanas pudessem realizar reparos e fechá-la novamente. É importante notar que a Porta Dourada atual não é a mesma porta que existia durante o tempo de Jesus, pois a porta original foi destruída pelos romanos em 70 d.C. A Porta Dourada atual foi construída posteriormente durante o período bizantino. A Porta Dourada é um símbolo importante da cidade de Jerusalém e da sua rica história religiosa. Representa a esperança e a redenção para muitas pessoas ao redor do mundo. A Porta Dourada original não tinha placas de ouro. O nome Porta Dourada é derivado do fato de que a porta era feita de madeira revestida com placas de bronze, que tinham uma cor dourada. A Porta Dourada atual é feita de pedra e não de madeira ou bronze como a porta original. A Porta Dourada foi fechada várias vezes ao longo da história por diferentes razões, para evitar tensões entre diferentes grupos religiosos e para proteger o local sagrado. O cemitério islâmico localizado atrás da Porta Dourada é descrito como um cemitério muçulmano construído pelos otomanos no século XVI para impedir a entrada do Messias profetizado no Antigo Testamento. De acordo com a tradição islâmica, os judeus não poderiam pisar em um local que havia sepulturas muçulmanas. Portanto, a criação do cemitério atrás da Porta Dourada foi uma forma de bloquear a entrada dos judeus ao Monte do Templo. Além disso, o cemitério também foi visto como uma forma de reforçar a presença muçulmana no local e de afirmar a soberania islâmica sobre o Monte do Templo. Ele foi estabelecido como um cemitério muçulmano para servir a comunidade muçulmana de Jerusalém. O cemitério é considerado um local sagrado pelos muçulmanos. Ele abriga as sepulturas de muitos muçulmanos proeminentes, incluindo líderes religiosos, políticos e intelectuais. O cemitério tem sido palco de conflitos entre os muçulmanos e as autoridades israelenses ao longo dos anos. Em 2019, as autoridades israelenses fecharam o cemitério para reformas, o que gerou protesto da comunidade muçulmana. Hoje em dia, o cemitério atrás da Porta Dourada é considerado um local sagrado pelos muçulmanos e é um dos maiores cemitérios muçulmanos de Jerusalém. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!